Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, e cumprimento também, aqui presentes, a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Ivana Maria Medeiros Barros Leal, seja bem-vinda à nossa sessão, doutora Ivana. Excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Benevides Filho, também presente. Os servidores integrantes desta Secretaria de Câmara, na pessoa da doutora Ismênia Nogueira, e na pessoa também do senhor Edson Mendes, que é o responsável pela transmissão da nossa sessão. A Força Policial, também aqui presente, o advogado presencialmente e os demais acompanhando televirtualmente. Iniciando pela apreciação e aprovação da ata 27/2024, da sessão ordinária de 7 de agosto de 2024, a qual submeto aos pares. Aprovação, excelência. Pela aprovação, senhora presidente. De acordo, presidente. Ata aprovada. Vamos para o processo retirado de mesa, é apenas um, é 1.15, apelação e remessa necessária, número 327-4761-2023, apelante município de Maracanaú e apelado José Simval de Souza, relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Na sequência, temos processos com julgamento estendido, iniciando pelo 2.1, apelação civil 027 45 08 19 2022 do sistema PJE. Apelante é DB3 Serviços de Telecomunicações S.A. e outros. E apelados, coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda Pública e outros. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Aqui passarei a uma síntese, né, do histórico desse processo, iniciando que na sessão do dia 5 de junho do ano em curso, após a sustentação oral por videoconferência da advogada da apelante, doutora Aline Ferreira Gomes, a palavra ficou com a eminente relatora, que apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para desprovê-la, com rejeição da preliminar arguída, sendo acompanhada pelo excelentíssimo desembargador Luiz Evaldo. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. Houve os adiamentos de praxe por conta do motivo de minhas férias, e na sessão do dia 7 de agosto, apresentei meu voto visto no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento, acompanhando a eminente relatora quanto ao mérito, divergindo apenas no tocante à multa aplicada na sentença dos embargos de declaração. Na sequência, a excelentíssima desembargadora Maria Iraneide, a relatora, manteve seu voto originário, sendo acompanhada pelos desembargadores Luiz Evaldo Gonçalves Leite, pelo desembargador Luiz Gonçalves Leite. E foi aberta a divergência e o julgamento convertido em estendido, nos termos do artigo 942 do CPC. Convertido em estendido, eu invoco aqui a ordem, né, da nossa composição da turma, e considerando os votos já proferidos, indago a desembargadora Nailde como vota, neste caso. Pois não, senhora presidente, preparei aqui, é uma pequena síntese aqui, em que digo cumprimento de Vossa Excelência, os eminentes pares, digna Procuradora de Justiça, doutora Ivana, bem como cumprimento aqui o doutor Bené, defensor público, servidores e advogada aqui presente e os que nos acompanham. Pedindo vênia à doutora relatora, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, devo acompanhar a parcial divergência inaugurada pela nobre desembargadora Terezineuma Duarte Chaves, que se posicionou no sentido de afastar a condenação da apelante ao pagamento da multa fixada em primeiro grau, com fulcro no artigo 1026, parágrafo 2º do CPC. Entendo que o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos não decorre da simples inadmissão ou rejeição
do recurso interposto, exigindo a demonstração de que a parte atuara dolosamente no intuito de retardar o andamento do feito, circunstância que não verifico na espécie. Cumpre considerar que, no caso, os aclaratórios foram utilizados pela apelante em uma única oportunidade, por meio de petição devidamente fundamentada, ainda que suas razões tenham, ao final, sido rejeitadas pelo órgão julgador de piso. Assim sendo, nesse particular, acompanho o entendimento da desembargadora Vistora para excluir a incidência da sanção combinada em face da parte apelante. Então, acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Nailde. É como me manifesto. Pois não. Desembargador Gleidson. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos iniciais a Vossa Excelência e aos componentes da Câmara, a doutora Ivana, que hoje representa o Ministério Público desta sessão, doutor Benedito também, mais uma vez, como defensor público, advogados, servidores. Quando saímos da sessão, eu fiquei já preocupado com esse processo, primeiro porque a desembargadora Iraneide, muito ciosa nos seus votos, mesmo após o voto de Vossa Excelência divergindo, ela manteve o entendimento dela de que haveria uma deslealdade processual. E por isso, não pelo fato de haver uma repetição de embargos que costumeiramente tem se aplicado a multa em situações que tais. Mas examinando esse processo, eu percebo que, na verdade, a parte exerceu o seu direito legítimo de recorrer. Não vislumbro que haja uma deslealdade processual, mas tão somente um exercício legítimo da parte para recorrer. Portanto, pedindo vênia à eminente relatora, eu vou acompanhar o voto da divergência para afastar a aplicação da multa aplicada em razão dos embargos de declaração. Certo. Obrigada, desembargador Gleidson. Considerando que o desembargador Evaldo, como anunciado, já havia se pronunciado, em consonância com a relatoria, computando aqui os votos, eu vejo que o resultado fica como apelação civil conhecida e parcialmente provida por maioria, para afastamento apenas da aplicação da multa. Desembargadora Nailde. Não, Vossa Excelência que vai lavrar o acordo, né? Isso. Né? Isso. Hoje, A divergência. fica anotado para a secretaria, né? A lavratura do acordo pela divergência, pela inauguração da divergência. 2.3, apelação civil 027, 40, 70, 27, 20, 21. Apelante, Express Alimentos Limitada e apelada à Agência de Fiscalização de Fortaleza. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sessão do dia 12 de junho do ano em curso, após a sustentação oral do advogado do apelante, doutor Rafael Aires de Moura Chaves, retornou a palavra ao eminente relator, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, que apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão do dia 19 de junho do ano em curso, apresentei o meu voto visto, pedindo vênias ao eminente relator para me manifestar no sentido divergente do seu entendimento, pelo conhecimento e provimento da apelação civil, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pleito ao exordial. Aqui, na sequência, houve várias sessões, mas por conta de minhas férias ficaram sendo adiado o julgamento, e na sessão, finalmente, do dia 7 de agosto, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira apresentou seu voto vista, acompanhando o voto da relatoria, ou seja, do desembargador Evaldo.
e o julgamento com essa divergência, aberta por mim, foi convertido em estendido, nos termos do artigo 942 do CPC. Então, como o julgamento foi estendido, e considerando as votações os votos já emitidos, eu indago ao desembargador Gleidson como se manifesta nesse Pois não, julgamento. presidente. Renovando aqui os cumprimentos, agora dirigidos ao doutor Rafael, advogado da parte apelante, presente. Eu vou inserir esse voto logo na sequência, presidente, do julgamento. Um voto que tem 8 laudos, eu não pretendo ler integralmente. Vamos fazer alguns pontos mais dirigidos à divergência que fora colocada no julgamento inaugural. No caso, além do PROCON Fortaleza, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, também atuou no processo administrativo que culminou com a sanção rechaçada pela apelante. Isso porque a AGFIS, tal como o PROCON Fortaleza, trata-se de autarquia municipal que também compõe, dentre outros, o SNDC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, competente para instruir e julgar processos administrativos decorrentes da fiscalização urbana de Fortaleza. A atuação dos órgãos que compõem o SNDC é pautada por normativos expedidos em cada seara da federação, seja federal, estadual ou municipal. Ressalte-se no ASO que, muito embora a competência para legislar sobre o consumo seja decorrente do artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal, o artigo 30 da Constituição Federal confere competência aos municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber. Corroborando esse aspecto, o CDC prevê, em seu artigo 55, que a União, os Estados, o Distrito Federal, em caráter concorrente, e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. O parágrafo 3º, por sua vez, diz: os órgãos federais, estaduais, Distrito Federal e municipais, com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referentes ao parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. No município de Fortaleza, a Lei 8.740, de 2003, dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, criando, para tanto a Secretaria de Defesa do Consumidor, PROCON Fortaleza, Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e a Comissão Permanente de Normatização. Dentre as atribuições do PROCON, encontram os seguintes: artigo 4º da Lei 8.740, de 2003. 2. Fiscalizar, aplicar sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, artigo 56 da Lei 8.071. Inciso 9. Auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, qualidade, quantidade, segurança de bens e serviços. E o 10º, colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os preços dos produtos básicos. Mostra-se inegável, portanto, que o PROCON, a AGFIS,
em sua atividade fiscalizatória, objetivando a harmonia das relações de consumo, tem poder de polícia. Portanto, tem legitimidade para autuar e punir, nos termos da lei. Com efeito, o legislador conferiu às entidades e aos órgãos competentes do SNDC a competência não apenas para receber, analisar, avaliar, apurar consultas e denúncias violadoras dos direitos do consumidor, mas atribuiu também a competência para punir, mediante a previsão de sanções administrativas. Confira-se a redação do artigo 5º do Decreto 2181, de 97, que dispõe: qualquer entidade ou órgão da administração pública, federal, estadual ou municipal, destinada à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este decreto e a legislação das relações de consumo. Por outro lado, visando a atender às necessidades dos consumidores na comercialização de produtos alimentícios, especificamente, o PROCON Fortaleza editou a Portaria 13 de 2016, de seguintes termos. Artigo 1º. Na comercialização de produtos alimentícios que permitam a fração de sabores diferenciados, tipo pizza, tortas e outras iguarias similares, o preço do produto deve ser proporcional à fração solicitada. Artigo 2º. A presente informação deverá constar nos cardápios dos estabelecimentos como garantia do direito preconizado no artigo 6º, combinado com o artigo 31 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 3º. A não observância ao regramento contido na presente portaria sujeitará o infrator às disposições incertas no artigo 56 do citado diploma normativo. Ora, o princípio da legalidade é norteador dos atos administrativos, artigo 37 da Constituição Federal, sobretudo em se tratando de processo administrativo punitivo. Dispõe o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que, aspas, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, fecho aspas. Também o inciso 39 do mesmo artigo preceitua que, aspas, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação, fecho aspas. A definição do fato como infração administrativa e a pena a ele combinada somente deve decorrer de lei. Visto assim, a portaria, por não integrar o processo legislativo disciplinado na Constituição Federal, artigo 59, constituindo-se como ato normativo interno que dispensa até publicação, bastando-se apenas a fixação no âmbito da própria repartição, não pode criar direitos ou obrigações não estabelecidas em lei, no sentido formal. E aí eu trago a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, o curso de Direito Administrativo, não vou ler, o Despiciento, e também de Eli Lopes Meireles. Por mais que o PROCON tenha competência para baixar atos normativos, não se pode descurar dos princípios e regras constitucionais que emanam o ordenamento jurídico. Assim, considero inadequada a veiculação de tipo infracional em portaria do PROCON, que não tem o alcance esperado da lei formal à míngua de chancela do processo legislativo. Percebe-se que a portaria PROCON 13 de 2016 estabelece, por si própria, a conduta típica da infração trazida em seu bojo, dissociada de previsão anterior em lei. Segundo a jurisprudência do STJ, o tipo infracional pode até figurar em atos administrativos infracionais. Todavia, é preciso que uma lei, em sentido formal, defina a conduta e a sanção aplicável, ainda que por meio de norma penal em branco.
decisão do STJ, no RESP 32.4181, segunda turma, relator ministro Eliana Calmon, julgado em 8 de abril de 2003. Dito de outro modo, a legalidade como sustentáculo do Estado Democrático de Direito exige que tanto o tipo definido administrativamente quanto a correspondente sanção estejam previstos em lei formal. Leia-se Poder Legislativo. Assim, é de se destacar a validade de criação de tipos infracionais administrativos por meio de atos legais baixados pelos órgãos que integram o SNDC, vez que desprovidos daquela potestade que o sistema atribui somente à norma legal. É disso que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como da legalidade do ato impugnado, não se podendo incursionar no mérito administrativo. E aí também, aqui já uma decisão recente do nosso ministro cearense, Teodoro Silva Santos, na segunda turma, julgada em 29/4/2024. Na espécie, visto a flagrante ilegalidade da portaria PROCON número 13/2016, aplica-se o anunciado da súmula 665 do STJ, que assenta, aspas, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Fecho aspas. Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, dando-lhe provimento para, reformando a sentença, declarar a nulidade do auto de infração número 050-8161-216-01 e o correspondente processo administrativo número P 516937/2017, oriundo do PROCON/SEAD, célula de articulação e denúncia, tornando-se efeita a multa infringida contra a apelante, com inversão da sucumbência. É o voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Gleides. Como vota a desembargadora Iraneide? Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentar a Vossa Excelência, também aos meus eminentes pares, desembargadora Anaílde, desembargador Gleides, desembargador Evaldo. Também cumprimento a doutora representante da Procuradoria de Justiça, bem assim o representante da Defensoria, todos aqui presentes, servidores, advogados presentes na sala física e na virtual. Senhora presidente, eu já havia analisado este processo e aqui pedindo vênia ao do relator, eu vou acompanhar a divergência, levando em consideração que a multa aplicada, ela infringiu o princípio da legalidade, de sorte que aqui eu acompanho a divergência inaugurada por Vossa Excelência, dando provimento ao recurso. Obrigada. Obrigada. Proclamou, então, o resultado, apelação civil conhecida e provida por maioria, como bem lembra a desembargadora Iraneide, ficando a responsável pela lavratura do acordo. Para ficar bem específico para a nossa secretaria. Mas tem que aqui acompanhar as observações da desembargadora Iraneide, né, para não ficar pendente. Então, vamos agora para o próximo. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Próximo processo também com pendência, né, de julgamento. É o 2.3, uma apelação civil
21.40.72.94.2022, também do PJE, sob a minha relatoria, a apelante é Priscila Pereira Fernandes, e apelada à Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará, FunSaúde. No dia 26 de junho do corrente ano, após o meu voto no sentido de conhecer da apelação cível para dar-lhe provimento, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria à excelentíssima desembargadora Maria Nailde. O julgamento foi adiado. Em 3 de julho, na sessão respectiva, a desembargadora Maria Nailde apresentou seu voto visto no sentido de conhecer da apelação cível para desprovê-la, divergindo do voto desta relatora. Em seguida, pedi vista dos autos para reexaminar a matéria e o julgamento foi adiado e assim sucessivamente até a data de hoje por motivo de minhas férias. Na sessão do dia 7 de agosto do ano em curso, apresentei o meu voto visto no sentido de conhecer da apelação cível para dar-lhe provimento, mantendo o voto originário. Em seguida, o excelentíssimo senhor desembargador Gleidson Pontes manifestou-se no sentido de acompanhar a divergência apresentada pela excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde, no sentido de conhecer da apelação para desprovê-la, divergendo da relatoria. Aberta essa divergência, foi convertido o julgamento em estendido, conforme o artigo 942 do CPC. Então, hoje, prosseguindo, né, temos a efetivação desse julgamento estendido, abrindo aqui o momento para o voto da desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, excelência. Esse processo eu já, inclusive, havia analisado ele com bastante antecedência, quando ainda eu imaginei que ele fosse para julgamento estendido antes de Vossa Excelência entrar de férias. Mas foi na sequência Vossa Excelência entrou de férias, mas eu reanalisei e aqui, Excelência, parece que hoje é o dia de acompanhar as divergências, eu vou pedir todas as vezes a Vossa Excelência para acompanhar a divergência inaugurada pela desembargadora Nailde. Obrigada, desembargadora Iraneide. Passamos agora ao pronunciamento do desembargador Luiz Evaldo. Como vota? Não, presidente. Eu venho a Vossa Excelência, mas vou acompanhar a divergência. Acompanhar a divergência inaugurada pela desembargadora Nailde, não é isso? Isso, Nailde. Certo. Nailde. Está bem. Então, é pelo desprovimento, né? Então, então, proclamando o resultado, nós temos apelação cível conhecida e desprovida por maioria. Por conta dos votos, só confirmando da desembargadora Nailde, do desembargador Gleidson, do desembargador Evaldo, pelo desprovimento. Designado falar. Como? Designado falar para Sim, desembargadora Nailde, né, que abriu a divergência. Então, designada para a lavratura do acordo. 3. Processos com pedido de preferência com sustentação oral. Nós temos o 1.24, remessa necessária, número 3.108.46.2023, item 2 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Remetente, juízo da Vara Única da Comarca de Missão Velha. E requerente, José Divanildo de Andrade e outros. Requerida, Marciele Dantas Brandão Macedo, presidente da Câmara Municipal de Missão Velha, representada pelo doutor Expedito Vieira de Alcântara Neto, seu advogado, que pediu a sustentação oral. Confirmando aqui a presença do doutor Expedito Vieira, na sala, está em sala. Boa tarde, doutor Expedito. Não apresenta, excelência. Pois não. Doutor Expedito, verifico que o voto atende os interesses da requerida, da senhora Marciele, sua constituinte. O senhor dispensa a sustentação oral? Dispenso sim, excelência. Dispensa? Então, passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento. É PJE, desembargadora Nailde. 108, o sistema, é o item 2 do PJE. Tem?
a síntese do julgamento, trata-se de reexame necessário em mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário exercer controle sobre a interpretação de normas regimentais de caráter municipal, quando não ocorrer violação a preceitos constitucionais, tema de número 1120 do STF. Não há formalismo excessivo da presidência da Câmara Municipal ao exigir o estrito cumprimento de norma regimental, sessão ordinária, palavra facultada, exigência de inscrição junto ao secretário, exame necessário, conhecido e provido, sem segurança denegada. É como me manifesta, senhora presidente. Segurança, essa necessária conhecida e provida, né? Isso. Confirmando, né? Como voto o desembargador Gleidson. Acompanho a eminente relatora, ratificando o voto provisório. Desembargadora Maria Iraneide. Do mesmo modo, senhora presidente, eu ratifico o voto provisório, acompanhando a douta relatoria. Então, proclamo o resultado, a remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança. É isso? Isso. Eu gostaria só de fazer aqui uma confirmação de que realmente este voto atende os interesses da requerida, né, que é a senhora Maciele, porque o requerente é José Divanildo de Andrade e outros, só para confirmação. Então, proclamado o resultado, vamos para o item 1.100, agravo interno, em agravo de instrumento, número 314.90.61, de 2023, item 75 do PJE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, agravante, Nestlé Brasil Limitada, agravado Estado do Ceará. Pelo Estado do Ceará, a doutora Camille Gomes Cruz requereu a sustentação oral. A procuradora do Estado se encontra presente? Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde, Posso doutora sim. Camille. Doutora Camille, aqui verifico que o voto atende os interesses do agravado do Estado do Ceará. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Ou gostaria de fazer? Na verdade, eu precisava de 5 minutos, porque eu já sabia que até que o caso era simples. Mas a Secretaria da Fazenda pediu para eu alertar sobre esse tipo de tema que vem chegando no tribunal. Então, em 5 minutos eu poderia só chamar a atenção a um ponto que requer aqui a minha presença. Pois não, a palavra está com a senhora. Bem, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a presidente, da desembargadora Terese, a todos os desembargadores que compõem essa turma, a querida Nailde, Iraneide, desembargadora Iraneide, o desembargador Evaldo. O caso é muito simples, desembargadores. Também queria cumprimentar a ilustre presença do Ministério Público, de todos os servidores presentes. Bem, são 5 minutos. Esse caso chama a atenção da gente, não pela questão quase procedimental, porque a Nestlé, que é um grande devedor do Estado de Ceará, está em monitoramento aqui pelo Estado de Ceará. Inclusive, a gente está tendo procedimentos em conjunto com o Ministério Público em relação a algumas atitudes protelatórias da Nestlé, utilizando processos judiciais como forma de ganhar tempo em questões já decididas. Nesse caso, especificamente, ela pretendia suspender a exigibilidade da exigência do crédito tributário, apresentando um seguro-garantia. E a gente sabe, isso está escrito no Código Tributário Nacional, que a suspensão da exigibilidade é somente com depósito em dinheiro, né? E ela, no agravo, né, interno, após, inclusive, interferimento pelo desembargador Evaldo, ela pretende exatamente essa suspensão. Mas a questão que chama a atenção não é essa pretensão, digamos, quase de litigância de má-fé, porque realmente a gente sabe que é somente o depósito que suspende a exigibilidade. Inclusive, a gente fala em falta de interesse de agir, porque com a pólice de seguro-garantia, o Estado do Ceará
ele realmente retira o nome daquela empresa do cadastro de inadimplentes. Né? O que a gente não pode fazer é realmente suspender totalmente a execução ou a inscrição da dívida. Então, a gente já constatou aí uma falta de interesse de agir em relação a isso. No entanto, o que é que a Nestlé vem fazendo, né? E esse é o objetivo aqui da minha presença em relação a esse grande devedor. Com base numa tese já vencida, que é a tese de creditamento de ICMS em face de cesta básica, ou seja, o que é isso? O Estado do Ceará ele dá uma isenção a um produto da cesta básica, no caso especificamente é leite em pó, né? Isso com o fim de atingir uma população mais vulnerável, de fato. Então, o destinatário dessa isenção em si é a população mais vulnerável. E a Nestlé, o que é que ela vinha fazendo? Ela vinha se creditando, ela aplica a base de cálculo menor, mas ela vem se creditando em face dessa isenção. E o STF decidiu desde 2014 que ela não pode se creditar. Então, é uma tese já vencida há bastante tempo. E aí o Estado do Ceará já procurou a Nestlé para fazer uma conciliação, para fazer uma transação, porque existem inúmeros processos em que a Nestlé vem ajuizando esse tipo de ação com base em tese vencida, ela apresenta seguro-garantia com uma forma, né, de obstar algum tipo de penhora para ganhar tempo, e aí existem vários, digamos, depósitos, seguro-garantia, que poderiam ser retornar ao Tesouro Público com base em tese já vencida desde 2014, né? Tanto que a gente vai entrar com ação inibitória, ou seja, ela vem utilizando o Poder Judiciário com o fim de ganhar tempo. Eu acho que ela capitaliza. Em vez de entrar mesmo no refis, a gente pediu para eles entrarem no refis, tendo em vista que é uma tese vencida, eles não. Então, eles estão se capitalizando, apostando realmente nessa estratégia de seguro-garantia e de eventual demora dentro do judiciário, né? Então, a questão, eu venho aqui mais para alertar, vão vir outros processos em relação a essa tese superada, mas com essa pretensão da Nestlé suspender a exigibilidade em face, né, de seguro-garantia, e a Secretaria da Fazenda ficou com receio, eventualmente, de ser deferida essa suspensão e realmente repercutir em toda, digamos, essa rede de investigação que a gente vem fazendo junto com o Ministério Público em face da Nestlé. Então, é só isso que eu queria alertar, e daí a presença do Estado do Ceará em sede aí de contrarrazões. Muitíssimo obrigada pela atenção. Por nada, obrigada, doutora Camille. Passo aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do seu julgamento. Pois não, presidente, renovo aqui os cumprimentos a Vossa Excelência, assim como cumprimento os membros da Câmara, os demais, desembargador Anaíde, desembargador Gleides, desembargador Iraneide, a bem-vinda doutora Ivana Barros Leal, procuradora de Justiça, doutor Antônio Benavides, nosso grande defensor, a doutora Camila Cruz, a doutora Ismênia, em nome de quem cumprimentou os servidores, advogados, pela assistência. Presidente, projeto da emenda. Direito administrativo, agravo interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno que pretende obstar o protesto da CDA e a inscrição no cadastro de inadimplentes. Ausência de motivos aptos a ensejar a modificação do decisum agravado, recurso conhecido e desprovido de decisão mantida. Vamos que ler também a parte completa da emenda, presidente? Não, acredito que todos tiveram acesso, desembargador Luiz Evaldo. Então, se Vossa Excelência encerrar com a perpetração, eu acredito que atenda, não é? Conhecido e desprovido. É o resumo, presidente, do voto. Atende, sim. Não? Então, passo aqui, examinando no primeiro momento, o voto de Vossa Excelência, eu acompanho integralmente e passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu pronunciamento.
Também, senhora presidente, acompanho o entendimento do nobre relator. Obrigada. Proclamo o resultado, agravo interno em agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agradecendo a presença da doutora Camille Cruz, eu passo a continuação dos nossos trabalhos. Boa tarde, doutora Camille. 5.12 da pauta. Agravo de instrumento número 063, 71, 34, 38, 20, 21. Sistema SAGE, relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Agravantes, Ana Lúcia de Oliveira e outros. E agravado, município de Morrinhos. O doutor Ítalo Guerreiro, advogado da senhora Ana Lúcia, pediu a sustentação oral em nome da agravante. Doutor Ítalo, presente aqui, já o vejo na sala. Boa tarde. Boa tarde, doutora Tereza. Informo a Vossa Excelência que o voto atende os interesses da agravante, os agravantes, aliás. Vossa Excelência deseja fazer, mesmo assim, a sua sustentação oral? Eu queria pedir à nova desembargadora também um pequeno tempo, porque essa questão envolve alguns outros processos. Eu já queria fazer a explicação de alguns pontos, mas eu serei breve. Pois não, com a palavra o senhor pode iniciar. Eu quero saudar a presidente Tereza Neumann, desembargadora. Ficou sem som. Está sem som, doutor Ítalo. Perdão, voltou agora. Pois quero não. saudar a doutora Tereza Neumann, Duarte Chaves, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, a doutora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, também o desembargador Francisco Gleides Ponte, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, a procuradora de Justiça, doutor Ivano Basso Leal, o defensor público, doutor Antônio. Eu fui estagiário da Defensoria Pública, tenho um carinho muito grande pela Defensoria Pública. Aos colegas advogados, serventuários na pessoa da doutora Ismênia, sempre muito graciosa, elegante, nos atendendo, e aos meus estagiários que se fazem aqui presentes, são estagiários do Sindicato APEOC. Eu só queria alertar um tema, excelências, que no município de Morrinhos, o que se discute é que os professores efetivos, eles tenham prioridade, tá certo, na ocupação de vagas, de vacâncias temporárias. Essa preferência, né, não é que o professor obrigatoriamente tem que ocupar, tem que ser dado a preferência, é previsto em duas leis municipais, uma de 2009 e uma de 2007, que é o Estatuto, o Plano de Cargos e Carreiras, que é o de 2009, e o Estatuto do Magistério, que é o de 2007. A Lei Municipal número 260, lá no parágrafo 1º do artigo 6º, ela é bem clara, que a contratação, o CAPT permite que a Secretaria da Educação, que o município contrate professores temporários, e o parágrafo 1º determina que, eu vou pedir permissão para ler aqui o dispositivo, diz assim, a contratação de que trata o CAPT do artigo, que é justamente a contratação temporária, faça exclusivamente para suprir carências que causem prejuízo ao ensino. E somente poderá ocorrer quando não for reconhecidamente possível a redistribuição dos encargos de ensino entre os professores efetivos. Depois disso, tem uma lei que está suspensa, essa lei é de 2020, não se trata dessa lei que nós estamos discutindo. A lei que está suspensa por uma respeitável decisão do doutor Luiz Evaldo, na verdade, ela esmiuça como deverá ser esse procedimento, no sentido de manter a prioridade, se mantém a prioridade dos professores efetivos de ocupar essas vacâncias temporárias. Porém, a lei é mais esmiuçada, dizendo como será todo o procedimento para ofertar preferencialmente as vagas aos professores efetivos relacionados à ampliação de carga horária temporária, mas não é a Lei 267 de 2020 que se trata. Nós estamos tratando de duas leis, uma de 2009 e outra de 2007. Eu digo isso, excelência, por quê? Porque o município de Morrinhos, ele diz isso nos autos,
tem 235 professores temporários, tá certo? Numa rede de 133 efetivos. Praticamente, para cada 2 professores temporários, tem um professor efetivo. O município de Morrinhos alega que as vagas que os professores não querem ocupar, que existem 58 professores, certo? Que não querem ocupar essas vagas porque não se enquadra dentro do procedimento de contratação, da disciplina, certo? E eu vos digo, existem 10 ações que estão suspensas por uma questão de divergência, lá na primeira vara, com 30 professores reivindicando a ampliação de cargos. Inexistem autos provas de que o município tenha garantido aos professores, pelo menos a oferta, que é o que ele tem que fazer, ofertar a vaga e o professor efetivo que fique à vontade se ele deve ou não ampliar, de forma que ele possa ampliar, que tenha disponibilidade de carga horária e também que atenda a disciplina. Então, realmente é uma situação grave no município de Morrinhos, os professores constantemente vivem nessa luta para ter o seu direito previsto em lei garantido, e tenho certeza que chegamos aqui até essa corte para pedir que seja feita justiça com base naquilo que a lei determina, e tenho certeza e agradeço que isso será atendido. Essas são as palavras da minha sustentação oral. Obrigada, doutor Ítalo. Passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do seu julgamento. Pois não, presidente. Remeta agravo de instrumento em ação ordinária, professores efetivos do município de Morrinhos, prioridade na ocupação de vagas temporárias com base em legislação local. Item 1. A Lei Municipal número 341/2009, a qual dispõe sobre a reestruturação do plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do município de Morrinhos, estabelece em seu artigo 64 que a contratação de professores temporários deve observar os artigos 106 a 108 da Lei Municipal número 260/2007, Estatuto dos Profissionais do Magistério. Esta, por sua vez, preceitua que a contratação de professores temporários apenas poderá ocorrer quando não for possível, aspas, a redistribuição dos encargos de ensino entre os professores efetivos, fecha aspas, artigo 106, parágrafo 1º. 2. Sendo assim nos termos da legislação local, deveria o ente recorrido ter oportunizado as horas agravantes a ocupação de vagas temporárias, as quais só poderiam ser preenchidas por profissionais que não compõem o quadro do magistério municipal no caso de impossibilidade de restribuição dos encargos de ensino entre os professores efetivos. 3. A lei de responsabilidade fiscal não pode ser invocada para o descumprimento de direito legitimamente assegurado ao servidor. Portanto, recurso conhecido e provido de sentença reformada. É assim que voto, presidente. Pois não, obrigada, desembargador Evaldo. Antes de proferir meu voto aqui, apenas meu cumprimento, boas-vindas aos estagiários que o doutor Ítalo Guerreiro trouxe, né, para assistir à sua sustentação, sejam bem-vindos. Em seguida, façam os devidos contatos, se assim desejarem, com a nossa secretária, doutora Ismênia. Então, proferindo o meu voto, eu acompanho na íntegra o eminente relator, passando a palavra para a desembargadora Nair para o seu voto. Pois não, senhora presidente, também acompanho o entendimento do nobre relator. Proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e provido. Concluídas as sustentações orais, passamos às manifestações devidas, indagando inicialmente a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Ivana Barros Leal, se há alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da vossa instituição. Excelência, a gente não tem interesse de se manifestar hoje. Certo. Obrigada, doutora Ivana. E da mesma forma, indago ao excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Benevides Filho, se há algum processo do interesse da vossa instituição. Senhora presidente, agradecendo a oportunidade, a Defensoria se manifesta sem interesse. Obrigada. Obrigado. Passo agora para os integrantes da Câmara para a ratificação dos votos provisórios proferidos nos julgamentos dos processos dos sistemas, né, SAGE e PJE. Desembargadora Maria Nailde.
Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória nos processos pautados. Nós temos hoje dois, esta pauta, né? E nos dois sistemas, PJE e SAGE. Obrigada. Desembargador Gleidson. Pois não, presidente, eu confirmo todos os votos proferidos na condição de relator de vogal em ambos os sistemas, registrando o impedimento que já consignei, o extrapautas 00000240, 10/2024, conflito de competência, por envolver o Gleidson Filho num dos polos do conflito. Pois não, fica consignado. Desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente. Pela ordem, seria a desembargadora Iraneide. Exato, perdão. Desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Eu também ratifico, senhora presidente, todos os votos por mim proferidos em ambos os sistemas, PJE e SAGE, tanto os pautados como nos dois extra-pauta. Só agora lembrando, não sei se o desembargador Evaldo vai lembrar, porque quando fui votar nesse extra-pauta que o desembargador Gleidson se registrou o impedimento, ele não havia disponibilidade para ele votar. Não sei se isso foi corrigido, porque eu vi isso hoje. Né? Então, só lembrando para colher o voto dele. Do desembargador Luiz Evaldo. Isso. Desembargador Luiz Evaldo, então, Vossa Excelência pronunciar agora, inclusive sobre esse ponto que a desembargadora Iraneide indagou, por favor. Realmente, presidente, eu não havia observado esse voto no meu fluxo, mas eu posso acompanhar a douta relatoria e, assim como confirmo todos os votos por mim proferidos, na qualidade de, seja relator ou vogal, sistema SAGE e PJE. Obrigado. Pois não. Obrigada também. Então, fica sanado. Vossa Excelência acompanha, não é? Acompanha em todos, inclusive nesse do impedimento. Que o número ficou aqui anotado. Obrigada. Por minha vez também. É porque não me informaram, aí por isso que eu não mudei a proposição, estou sabendo agora, entendeu? Certo. Mas eu vou ajeitar, estou ajeitando agora. Fica resolvido por conta da manifestação, não é? Do desembargador Evaldo, e realmente a observação procede, é preciso estar atento a esses sistemas, às vezes estão complicados, né? Que já, não é? Pronto. Então, por minha vez, também confirmo todos os votos provisórios proferidos, né? Qualidade de relatora e vogal. Indago a nossa secretária quantos processos foram julgados na data de hoje. 145. 145, certo. Para trabalhar. Temos bastante. Indago também aos pares se há algum registro a fazer. Presidente, eu teria um pedido de congratulações ao nosso presidente, Abelardo. Sim. Pela comenda ontem recebida na Câmara Municipal de cidadão fortalezense, né, um título justo, honorífico, de grande importância, por sua excelência, e para todos nós que fazemos o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Ótimo. Bem lembrado. Mais algum? Então, não há nada mais a ver a registrar, eu declaro encerrada a sessão.